Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gleison Lima, professor de Direito Penal aqui do Dedicação Delta, e vamos conversar um bocado aqui entre nós sobre a semana de atualização jurídica do Dedicação Delta deste ano de 2022. Vamos trazer inúmeros conteúdos enriquecedores para quem aí está nessa trincheira dos concursos públicos, e eu gostaria aqui de apresentar a vocês a parte da legislação penal especial. Como para quem não me conhece, sou aqui delegado de polícia aqui no estado do Paraná e me vali também na metodologia própria do Dedicação Delta para colaborar para a minha aprovação e quero passar para vocês aqui o máximo de conteúdo possível para que vocês possam aí galgar o tão sonhado cargo público que desejam, tá? Nessa semana de atualização, o objetivo dentro da legislação penal especial é trazer as grandes atualizações, as grandes inovações em termos de jurisprudência, vários julgados, STJ e STF é o nosso foco, também em termos de legislação e alguns apontamentos que vou fazer para vocês aqui da jurisprudência em tese. Portanto, sem mais delongas, para que a gente possa realmente iniciar essa trajetória do concurso público de vocês aí com essa atualização, essa semana de atualização, já coloco na tela aqui, nessa semana que a gente vai ter sobre a legislação penal especial. Portanto, eu sou especialista na área do direito penal e o meu foco aqui é tentar trabalhar com vocês ao máximo de conteúdo. Vocês vão ver que eu vou passar alguns pontos da legislação, alguns pontos dos julgados mais relevantes que a gente tem desse ano, para que vocês possam ter um direcionamento mais interessante. Gente, que já fique a dica para vocês aqui, ó. Dica de ouro. Não deixem de estudar o complexo de coisas. O que eu chamo de complexo de coisas? Eu estou chamando de lei seca, eu estou chamando de jurisprudência, diversos julgados STJ e STF. Não deixem de ingressar nesses sites, seja o site do STJ, seja o site do STF, os informativos deles, a jurisprudência em teses que a gente encontra aí na base do STJ. Consultem também o site do Dizer o Direito, do professor Márcio, que tem várias informações ali em termos de informativos. E não deixem de estudar lei seca. Lei seca é de extrema importância. Alguns têm certa dificuldade em estar dando uma lida em lei seca, mas o mais importante é sentar na cadeira, começar a anotar, porque isso é que vai fazer a diferença no concurso de vocês. Não existe mágica para passar no concurso. Existe o quê? Muita dedicação, muito foco e uma constância incrível para que você possa romper e efetivamente ser aprovado, tá bom? Para a gente avançar, hoje, o nosso foco, vou colocar aqui para vocês, o nosso foco, eu vou até colocar um pouquinho mais acima aqui, deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho o meu tamanho, para que a gente não atrapalhe a vista de vocês aí, tá? Pronto. Tecnológico isso aqui, né? Vamos lá então, gente. Para a gente avançar, vamos lembrar que o primeiro julgado que eu vou trazer para vocês aqui é um julgado que trabalha com a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Lei essencial para os concursos públicos que vão trabalhar com a parte de legislação penal especial. Se está previsto no concurso de vocês, leiam ela, é a Lei de Drogas. Lei de Drogas, nós temos como os pontos muito importantes dela os artigos 28, o artigo 33, caput, parágrafo 1º, e o artigo 34, sem descurar dos outros crimes. Mas ali está a essência da nossa Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. O que a gente tem que trazer como relevância aqui? Esse julgado falou o seguinte, olha, a semi-imputabilidade, artigo 46 da Lei de Drogas, por si só não afasta o tráfico de drogas e o seu caráter hediondo, tal como a forma privilegiada do parágrafo 4º do artigo 33. Quem já está na lida já vai começar a entender. Primeiro, falou 33, parágrafo 4º, nós estamos falando do tráfico minorado, do tráfico conhecido como tráfico privilegiado. É aquele tráfico segundo o qual o sujeito ele vai ter uma causa de diminuição de pena de 1/6 até 2/3. Gente, presta atenção, é de 1/6 a 2/3. Isso é tão relevante que a pena mínima de um tráfico de drogas do artigo 33, ela é de 5 anos. Se o sujeito consegue ter esse benefício penal do tráfico privilegiado, porque ele era primário, de bons antecedentes, não se dedicava às atividades criminosas e nem integrava organização criminosa, essa diminuição de pena dele aqui vai fazer com que ele cumpra apenas 1 ano e 8 meses de pena, o que corresponde a uma redução de 2/3 da pena. Veja a relevância de se trabalhar os aspectos da própria lei. Pois bem, essa questão da minorante da pena, teve um advogado que
trabalhando com recursos para o seu cliente, falou o seguinte: olha, peraí, se o artigo 46 da Lei de Drogas vem trabalhar também com uma espécie de redução de pena para aquele que é considerado semi-imputável. Quem que é o semi-imputável, gente? Aquele que não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. É aquele cara que sabia mais ou menos o que estava fazendo. Esse é considerado, portanto, o tal do semi-imputável. E a semi-imputabilidade, ela não retira o caráter criminoso da sua conduta. O que pode acontecer é ela lhe conferir uma diminuição de pena. Então, quando esse advogado entrou com o procedimento, ele falou o seguinte: olha, neste caso, será que, tal como acontece com um tráfico chamado de tráfico privilegiado, do 33, parágrafo 4º, em que há uma redução de 1/6 a 2/3 da pena, tal como acontece aqui, nesse artigo 33, parágrafo 4º, em que sequer é considerado o caráter hediondo do crime, porque quem pratica a conduta do tráfico privilegiado por um dispositivo que está lá no artigo 112, parágrafo 5º da LEP, que é Lei de Execução Penal, quando ele está lá e fala que sequer é considerado um crime hediondo, sequer tem incidência da Lei 8.072 de 1990, será que também eu poderia utilizar do mesmo raciocínio, isso é o advogado falando, do mesmo raciocínio e apresentando à Corte Superior, o mesmo raciocínio, para que também o semi-imputável sequer responda por esse crime na modalidade hedionda? Ou seja, a ideia dele foi, se o sujeito foi considerado semi-imputável, ele vai ter o direito à diminuição da pena e, tal como aconteceria com o 33, parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado, que não tem nada a ver com semi-imputável, o sujeito, esse crime dele também não teria o caráter hediondo. Aí veio o STJ. O STJ veio e nos falou o seguinte: peraí, conversa é outra. Olha, primeiro, só para demarcar com vocês aqui, gente, nós estamos falando do 33, parágrafo 4º, que é tráfico privilegiado, conhecido como tráfico privilegiado, mas tecnicamente é mais interessante falar tráfico com minoração de pena, tá? Tráfico com minorante ou tráfico com causa de diminuição de pena, tá? E o artigo 46 trata da semi-imputabilidade. São assuntos diferentes. O que o advogado quis foi juntar as duas informações para o sujeito ter um benefício penal, tá certo? E aí, o que ficou decidido pelo STJ, a sexta turma, foi o seguinte: olha, não é possível excluir o caráter hediondo de um crime, do caso tráfico de drogas, do agente, porque ele foi considerado semi-imputável. O que a lei fala é, posso diminuir a sua pena. Na verdade, devo, é um requisito que está lá. Se foi cumprido, deve-se diminuir essa pena. Mas não quer dizer que porque eu estou diminuindo a sua pena, que eu vou deixar de considerar seu crime como um crime hediondo, com a incidência da Lei 8.072 de 1990, que é a Lei de Crimes Hediondos. Portanto, concluiu aqui, olha, que não há previsão legal de que a semi-imputabilidade, por si só, afaste o caráter hediondo do tráfico de drogas, tal como ocorre com a forma privilegiada do parágrafo 4º do artigo 33. Então, a tese do advogado, o que aconteceu? Caiu por terra. Fechou? Então, entendam bem esse ponto, que nós trabalhamos aqui o tráfico privilegiado, também trabalhamos com a questão da semi-imputabilidade do artigo 46, para que vocês fiquem bem antenados. Só para lembrar para vocês aqui, pessoal, que a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, né, a Lei 7.209 de 1984, que veio junto com a atualização, veio junto com a reforma da parte geral do Código Penal, esse artigo 112 e esse parágrafo 5º, que foi instituído com o chamado pacote anticrime, que foi instituído em 2019, mas com vigência em janeiro de 2020, ele nos fala o seguinte: olha, não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33. Ou seja, o tráfico de drogas, conhecido como privilegiado, que tem a causa de diminuição de pena, ele não vai ser considerado hediondo, de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que nada mais fez do que materializou uma jurisprudência, uns julgados que já estavam determinando isso, que não seriam crimes hediondos. Mas isso não tem nada a ver com a semi-imputabilidade do artigo 46. Também lembre-se de dar uma lida, uma corrida de olho na Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos e também as modalidades equiparadas aos crimes hediondos. Fechamos por aqui e a gente avança. Só para lembrar para vocês também, gente, que nós trabalhamos o artigo 46
da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, trabalhando com a semi-imputabilidade, em que o sujeito não tem isenção de pena, mas ele tem uma diminuição de pena. Aqui, diferentemente do artigo 45 da Lei de Drogas, ele fala que é isento de pena, o sujeito não vai ter pena. E quando eu falo isento de pena, eu tenho uma causa excludente de culpabilidade. Porque o sujeito, nesse ponto, ele vai ser considerado um inimputável. Isso por quê? Na Lei de Drogas. Porque em razão da dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada. Gente, olha aqui a palavra, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse cara aqui, esse do 45, não é diminuição de pena, porque ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Portanto, ele não tem diminuição de pena, o que a gente tem aqui é isenção de pena, como excludente de culpabilidade. Tal como acontece no direito penal também, dos artigos 26 e seguintes. Mas vamos lá. O parágrafo único vai nos dizer que quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava à época do fato previsto nesse artigo condições do caput, pode o juiz determinar na sentença o quê? Seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Uma certa forma de você trabalhar com uma sentença absolutória imprópria lá do direito penal, que fala das medidas de segurança, que pode ser eventualmente um tratamento ambulatorial ou uma internação. Mas aqui, na Lei de Drogas, só fala encaminhamento para tratamento médico adequado. Fechamos por aqui? Então a gente vai avançar, que é importante também recordar que diminuição no caso de semi-imputabilidade, e nos diz o seguinte, olha, o artigo 46, de novo a semi-imputabilidade, prevê a semi-imputabilidade do réu. Assim, a pena aplicada pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, e é muito, viu, gente? Se o agente não possuir ao tempo da ação da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, tá? Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ó, se o juiz for aplicar a causa de diminuição em seu grau mínimo, ou seja, onde está o grau mínimo? 1/3. 1/3. Pra vocês fazerem cálculo rápido, gente, quando precisarem fazer, por exemplo, não são 5 anos de pena, a pena mínima do tráfico de drogas, cada ano não tem 12 meses, então 5 vezes 12 é igual a 60. Se eu tiver que reduzir 1/3 dessa pena, eu vou reduzir 20 meses, que representa 1/3 de 60. Ou seja, o cara vai pegar uma pena de 40 meses. Ao passo que se eu reduzir 2/3 da pena, se for uma pena mínima aqui, o sujeito, ao invés de cumprir 40 meses, ele vai cumprir 20 meses. 20 meses dá 1 ano e 8 meses. Então, vejam que a diferença que faz entre uma diminuição de 1/3 e uma diminuição de 2/3. O que nos quis dizer aqui, se o juiz for aplicar a causa de diminuição em seu grau mínimo de 1/3, ele deverá fazer o quê? Fundamentar a decisão, expondo algum dado em concreto que justifique a adoção dessa fração. Por quê, gente? Quando vocês forem estudar direito penal, lá na sua parte geral, vocês vão ver que o artigo 68 do Código Penal, ele nos traz o critério tripartite para incidência, para aplicação e dosar a pena. Por isso que se chama dosimetria da pena. Nesse sentido, quando se faz a dosimetria da pena, o primeiro ponto que se avalia são as circunstâncias judiciais para a incidência da pena base. E lá no artigo 59 do Código Penal, vai nos dizer expressamente sobre isso. Depois nós vamos falar de circunstâncias atenuantes e agravantes, depois de causas de diminuição e de aumento de pena. Por isso, um critério tripartite de aplicação da pena no direito penal. Mas o juiz, ele não pode tirar da cabeça dele falando, olha, eu olhei para a cara desse cara e eu quero que ele tenha uma redução de só 1/3 e não de 2/3. O juiz não pode fazer isso. Porque senão ele estará ferindo a própria ideia de individualização dessa pena. E ele estará sendo arbitrário, não fundamentando a sua decisão. E fundamentação da decisão, ou seja, uma decisão que seja motivada, ela é uma essência trazida pela própria Constituição Federal. Exatamente por esse motivo é que, se ele quer diminuir só 1/3, que ele fundamente, que ele exponha algum dado em concreto que justifique essa fração. Essa foi a decisão do STJ. Fechamos por aqui e a gente avança. Vamos avançar para o segundo tema de hoje. Temos vários hoje, por isso que a gente tem que avançar com muita perspicácia. Gente, qual que é o segundo tema de hoje?
Inquéritos e ações penais em curso não servem para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Gente, vamos lá. Se eu tenho o trânsito em julgado da sentença penal condenatória como essencial para o reconhecimento da culpa daquele sujeito, será que eu poderia utilizar inquéritos policiais, que são procedimentos administrativos conduzidos pelo delegado de polícia, que têm por finalidade apurar a existência de um crime e a sua autoria e as circunstâncias desse fato? Será que isso, nesse momento de apuração, em que o sujeito é um investigado e eventualmente um indiciado, ou mesmo se eu estiver dentro da ação penal, em que já houve denúncia recebida pelo Ministério Público e eu começo o processo em si, será que esses dois momentos de inquérito policial e de ação penal têm o condão para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado? Lembra que a gente falou de tráfico privilegiado hoje, gente? Lembra que a gente mencionou aqui o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006? Gente, isso é uma técnica, tá? E eu sugiro quem vai fazer provas de alta performance, inclusive provas que tem prova oral também, e também prova escrita sem consulta, vocês sempre repitam artigos. Ah, falei da lei de drogas, lei 11.343 de 2006. Isso não é um saudosismo de memorização, mas é importante no momento que você se posiciona para responder uma questão, seja uma questão escrita, seja uma questão oral, você já vai começar a se preparar para esse embate futuro, tá bom? Então vamos lá. Esses inquéritos, essas ações penais, será que vão impedir o reconhecimento desse tráfico privilegiado? De acordo com o que decidiu a terceira sessão do STJ, só para lembrar os senhores aqui, ó, quando a gente fala de terceira sessão do STJ, nós estamos falando da reunião das turmas penais. Quais são as turmas penais? Quinta e sexta turmas do STJ. Lembrando que a quinta turma tem uma mão um pouquinho mais pesada e a sexta turma tem uma mão um pouquinho mais leve, mais voltada ao garantismo aí. Nesse sentido, o que nos quis dizer a terceira sessão, que consolidou o entendimento dessas duas cortes, é que é vedada, é proibida, portanto, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Ou seja, eu não posso utilizar inquérito policial e ação penal em curso para impedir que o sujeito tenha o reconhecimento do tráfico privilegiado. Se ele é primário, ele é de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, esse sujeito tem o direito, em tese subjetivo, de receber essa causa de diminuição de pena que pode chegar a reduzir 2/3 da pena dele. Entenderam aqui? Então, nesse sentido, entenda que o STJ já tem esse posicionamento e que é decisão recentíssima, agosto de 2022. Estamos trabalhando com atualizações desse ano. Agora, o que é interessante é que o STF também segue essa linha. Mas o STF, ele coloca sempre, ou na maioria das decisões dele, uma certa ressalva. Ele fala o seguinte, olha, é vedada a utilização de inquérito policial e ação penal em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, para o cara ter direito à diminuição de pena. Eu não posso argumentar, por exemplo, que o cara responde por inquérito, o cara tem uma ação em pena em curso, então ele infelizmente não vai poder ter essa diminuição de pena. O STJ não aceita isso, o STF também não. Mas o STF usa sempre, ou assim, a sua maioria das vezes, a expressão por si só. Ou seja, inquéritos policiais e ações penais em curso por si só não podem impedir o sujeito de ter o benefício do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, ensejando a diminuição de pena. Agora, ele abre um certo precedente quando ele fala por si só. Qual é o precedente? Se ele fala por si só, ele significa que talvez ele pode considerar inquéritos e ações penais em curso. Ele não decidiu isso, tá, gente? A gente tem por conclusão quando ele fala por si só. Então, será que se chegarem outros fatores, junto com inquérito e ações penais em curso, poderiam ter o condão de impedir que o sujeito tenha direito ao tráfico privilegiado? Está em aberto, mas é uma situação que o STF deixa mais ou menos aí no ar. Não decidiu sobre, mas num critério geral para a gente levar para 2022 é que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para fins de impedir que o sujeito tenha direito à ideia do tráfico privilegiado. Fechamos por aqui e a gente avança, portanto, para mais um ponto. Qual que é o terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês? Gente, não incide a causa de aumento de pena do artigo 43 da Lei de Drogas se o crime foi praticado nas proximidades de escola fechada em razão da Covid-19. Gente, o artigo 40, inciso 3º
da lei de drogas, a gente está falando muito de lei de drogas aqui, é porque muito julgado, eu tive até que selecionar, tirar alguns, porque senão não conseguiria trabalhar com outros temas. Muitos julgados efetivamente trabalharam com o tráfico de drogas. Isso demonstra o quanto que o tráfico de drogas ele é tão incidente em nosso país, tá bom? O que vem trabalhar esse ponto 3 que eu quero ver com vocês é que esse artigo 40 da lei de drogas, ele trata de causas de aumento de pena em razão de alguma circunstância. Vamos falar de transnacionalidade do delito, interestadualidade do delito, entre estados, entre países, né? Nós vamos falar do sujeito que pratica esse crime nas proximidades de estabelecimento de ensino, né? de estabelecimentos sociais, ali, de organizações sociais. Então, nesse sentido que a gente tem o 43, o que nos colocou foi o seguinte, olha, será que o sujeito que comete o crime de tráfico de drogas próximo de uma escola que está fechada em razão da Covid-19, ele teria também essa incidência dessa causa de aumento? Essa foi a discussão. E qual foi a conclusão? Que não. Essa já falou o seguinte, olha, qual que é o motivo que foi criado esse artigo 46 terceiro? É para evitar a proliferação daquela venda de drogas nessas situações mais específicas, por exemplo, o estabelecimento de ensino. Agora, se esse estabelecimento de ensino ele está fechado em razão da Covid-19, essa é uma circunstância excepcional. Portanto, não deveria incidir esse 46 terceiro. Lendo aqui, portanto, no delito de tráfico de drogas, vamos lembrar, tráfico de drogas, a essência está no artigo 33, caput, 33, parágrafo 1º e 34, essa é a essência, tá? Praticado nas proximidades ou nas imediações do estabelecimento de ensino, pode-se excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, aqui, ó, afastar a incidência da majorante do artigo 43 da Lei de Drogas. Beleza por aqui? Então fiquem espertos, porque isso aqui é coisa para derrubar o candidato aí, ó. E o que vem nos falar mais? A razão de ser da causa especial de aumento do inciso 3º do artigo 40, gente, é de punir com maior rigor aquele que, nas imediações ou dependências de locais a que se refere o 43, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico. Portanto, nesse sentido, como a gente vê aqui embaixo, ó, não ficou evidenciado no caso concreto que o agente ele teve benefício em razão de estar na proximidade de uma escola que estava fechada em razão da Covid-19. Por essa razão, não incidiu o majorante. Gente, enquanto a gente estiver estudando para concurso, enquanto vocês estiverem na trincheira para concurso, não cabe ficar revoltado com a norma jurídica. Siga o conselho do Gleison aqui. Por quê? Porque quanto mais paixão a gente tem, nesse momento a gente menos estuda. Então, se querem um conselho aqui de quem já foi aprovado em concursos públicos que a gente chama de alta performance e que vai exigir várias etapas e uma resiliência enorme, fica aí a dica. Não entre em polêmica. É o momento de você absorver o que está escrito. Ah, mas isso é justo ou injusto? Não é um problema seu nesse momento que você está estudando. Depois que você passar, aí você pode ser polêmico o que você quiser. Pode ir contra, pode ir a favor, pode fazer o que for. Mas no momento você tem que passar no concurso. Fechou? Então, portanto, estando próximo do estabelecimento de ensino, mas está fechado em razão da Covid, não incidiria, portanto, essa causa de aumento de pena do 43, tá bom? Só lembrando que o 43, ele nos diz o seguinte, ó, as penas dos artigos 33 a 37 são aumentadas de 1/6 a 2/3, olha, o aumento é grande, tá? Se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, mesmo que não seja destinado aos presos, tá? Tem julgado nesse sentido. Também estabelecimento de ensino, ele aqui, ó, que falou da Covid. Ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Beleza? E a gente avança num julgado da 6ª turma da STJ. Lembra que eu falei? A 5ª e a 6ª são responsáveis pelas áreas penais e que formam, no final das contas, a 3ª sessão para consolidar os entendimentos. O que nos coloca aqui nesses julgados? A prática do delito de tráfico de droga nas proximidades de estabelecimento de ensino enseja a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atingir os frequentadores desse local. Esse é um julgado importante. Veja que está diferente do outro, mas não é contrário. O que nos colocou o outro é o seguinte, olha,
O estabelecimento estava fechado em razão da Covid, então não incide a causa de aumento de pena. Aqui está falando o seguinte: o estabelecimento está lá de ensino, mas o cara, o traficante, o advogado dele alegou o seguinte, mas não era voltado, o tráfico de drogas não era voltado aos alunos daquela escola. Mas não tem que ser voltado aos alunos daquela escola, não faz sentido, não faz diferença. Entenderam? Bastava que estava aberto. E outro julgado, para a gente avançar, não incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 3º da Lei 11.343 de 2006, se a prática da narcotraficância ocorrer em dia e horário que não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas. Gente, aqui é muito importante lembrar, e se for à noite, essa escola está fechada. Faz sentido eu colocar a causa de aumento de pena do 43? Alguns vão falar assim, faz. A lei fala que fala estabelecimento de ensino, mas a jurisprudência fala que não. Então nós temos 3 situações diferentes aqui. E a gente tem que memorizar isso. A primeira situação é a questão da Covid. Se o estabelecimento de ensino está fechado em razão da Covid, então o que nós vamos fazer com a incidência ou não da causa de aumento de pena do 43? Não vai incidir. Segunda situação, o estabelecimento de ensino está ali, mas o tráfico não era voltado diretamente para esse estabelecimento de ensino. Problema do cara. Não era voltado para ele, o problema é dele. Ele vai responder pelo crime de todo jeito. Vira a segunda circunstância? Vamos para a terceira circunstância agora? Peraí, era um horário e num dia que não facilitava a prática criminosa. Era à noite, o estabelecimento de ensino estava fechado. Agora não era nem por Covid. Ele só estava fechado mesmo durante a noite. Então, nesse sentido, também não vai incidir a causa de aumento de pena. Tá? Julgado extremamente importante aí. Então, vamos colocar em suma aqui, foi exatamente o que eu falei, vai incidir, mesmo que o tráfico não tenha o objetivo de atingir o frequentador da escola, não vai incidir se for em dia e horário que a escola esteja fechada, e não vai incidir se o crime foi praticado nas proximidades de escola fechada em razão da Covid-19. Fechamos, gente? E a gente já vai avançar agora para mais um ponto, que é lembrar, julgado do STJ, importantíssimo esse aqui, ó. Não incide a causa de aumento de pena previsto no inciso 3º do artigo 40, que é aquele que nós trabalhamos, aquele serviço, vocês viram que não é só estabelecimento de ensino, hospitalares, clubes recreativos, etc. Instituições policiais, clínicas de recuperação. Mas aqui, ó, não vai incidir o 43 em caso de tráfico de drogas cometidos nas dependências ou mediações de igreja. Por que igreja não, gente? Por que vocês acham que igreja não? Ah, mas tem aglomeração de pessoas e tudo mais. Porque não está previsto na lei. E o direito penal não pode ter baseado em malam parte. Ele não pode fazer uma analogia que vai prejudicar o sujeito. Ou está escrito na lei ou não está. Se o legislador quisesse que ele coloque igreja escrito lá no artigo 43, aí vão permitir essa incidência da causa de aumento de pena. Enquanto o legislador não vier a colocar isso aí, não pode incidir essa causa de aumento de pena se for nas proximidades, ou dependências ou imediações da igreja, porque não está previsto em lei. Direito penal, gente, é o direito da taxatividade. Né? O crime ele tem que estar previsto dentro não só da legalidade, mas da taxatividade. Tem que estar previsto em lei e tem que ser taxativa. A lei é certa. Se não for assim, fora. Então, vou avançando aqui, não vai poder, portanto, ser utilizado para esse fim, tendo em vista que o direito penal incriminador não se admite, portanto, analogia em malam partem. Decisão de 2020, isso aqui por isso que eu trouxe para lembrar, porque tem uma certa conexão com essa decisão que a gente trouxe atrás de 2022. E avancemos. Gente, o próximo ponto aqui, ó. Viola o princípio da proporcionalidade à consideração de condenação anterior pelo delito do artigo 28, porte de droga para consumo pessoal, para fins de reincidência. Essa decisão é interessante porque, primeiro, estudando lei de drogas, você tem que sacar imediatamente. Artigo 28, está trabalhando o porte de droga para consumo pessoal, o sujeito que guarda droga para consumo pessoal. Beleza. Agora, o que ele quis dizer nesse ponto aqui? Será que eu posso considerar o artigo 28 para fins de reincidência no direito penal? Vejam só que quando eu falo de reincidência é uma circunstância que vai sempre agravar a pena. E quando eu falo de reincidência no direito penal, lá do Código Penal do artigo 63, ele vai falar que verifique se a reincidência é quando a gente comete novo crime, lembra disso, novo crime, depois de transitado e julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. A grande questão é, o artigo 28 da lei de drogas,
Ele trouxe a descriminalização ou a despenalização do artigo 28? O sujeito pode ficar preso? Não. O sujeito vai assinalar um termo circunstanciado. E sequer se ele não assinar o termo circunstanciado, ele vai ser liberado do mesmo jeito. Então, houve uma descriminalização? Não houve. Mas eu posso chamar de crime? Posso, mas alguns chamam de infração penal sui generis, por quê? Porque não tem uma pena privativa de liberdade. Como a gente vai ver, ele tem outros tipos de pena. Advertência, prestação de serviço à comunidade, medida obrigatória de comparecimento ou frequência a curso. Então, você vê que não tem uma pena de reclusão, detenção, prisão simples, como a gente vê aí nos outros crimes. E a gente vai lembrar o seguinte, sobre a lei, também a lei de contravenções penais, lembra, gente, também lei de contravenções penais extremamente importante, lei 3688 de 41, tá? É uma lei antiga, mas que cai, despenca em muitos concursos aí, porque tem muitas condutas ali que são, em tese, de menos importância, mas que são relevantes para o direito penal como um todo, tá? A lei de contravenções penais também fala da reincidência. Ela fala no artigo 7º assim, ó, verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção, depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime, ou no Brasil por contravenção. Então, contravenção no estrangeiro vale? Não. Tem uma tabelinha do professor Rogério Sanches, que ele fala assim, ó, se a pessoa, vamos colocar 3 situações, ó, se a pessoa é condenada definitivamente por, e depois da condenação definitiva pratica novo, qual será a consequência? Vamos lá. Se a pessoa é condenada no Brasil, definitivamente por crime, no Brasil ou no estrangeiro, tá? No exterior, e depois pratica novo crime, aí nós vamos incidir a reincidência lá do Código Penal. Tranquilaço. Tá bom? Vamos lá. Se a pessoa antes praticou um crime no Brasil ou no exterior, e depois dessa condenação definitiva, ela pratica uma contravenção no Brasil, nós temos a reincidência. Está aqui no artigo 7º da Lei de Contravenções. Se a pessoa pratica contravenção no Brasil, antes, já é condenada, e depois pratica uma nova contravenção, temos a reincidência. Aqui, ó, do artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, e o artigo 63 da lei do Código Penal. Beleza. Agora, se a pessoa é condenada definitivamente no Brasil por contravenção e pratica novo crime, como não tem essa previsão no Código Penal, não vai ter reincidência. Isso foi falha do legislador. Então, se ela pratica um crime hoje, mas ela é condenada anteriormente a contravenção, não tem reincidência aqui. E por último aqui, ó, se o sujeito praticou uma contravenção no estrangeiro e depois praticou um crime ou contravenção, não há reincidência. Porque não serve aqui. Então, essa tabela é importante se vier estudar por ela. Mas onde que a gente quer chegar? A gente quer lembrar que na Lei de Drogas, o artigo 28, que é extremamente importante de leitura, de análise, de estudo, vem nos dizer que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetida às seguintes penas. Primeiro ponto, a advertência sobre os efeitos das drogas. Segundo ponto, prestação de serviços à comunidade. Terceiro ponto, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. E fala que, se para garantir o cumprimento das medidas que o agente se recusa injustificadamente, qual que é o máximo que ele vai poder ter? A admoestação verbal, que eu falo que é um xingamento, e um xingamento soft, né? E a multa. Mas aí, o STF fala que não houve descriminalização do artigo 28 da Lei de Drogas. Continua sendo crime. O que houve foi uma despenalização. Tá? Alguns falam que houve mais descarcerização, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Houve a despenalização, porque não tem aquela pena tradicional lá do Código Penal, reclusão, detenção, prisão simples, né, da Lei de Introdução ao Código Penal. E não houve, portanto, a descriminalização dessa lei. Então, se as sanções do artigo 28 são menos graves que as contravenções, olha, pensa, se o artigo 28 é considerado crime, em tese, esse sujeito que foi condenado definitivamente por um crime do artigo 28, ele vai servir de fundamento para que ele seja
numa condenação posterior, considerado reincidente. Isso é crime, crime. Só que veja, se as sanções do artigo 28 da Lei de Drogas, elas sequer têm uma pena parecida com a Lei de Contravenções Penais, ou seja, ela é menos gravosa que a Lei de Contravenções Penais, embora o artigo 28 ainda seja um crime. Será que seria justificado e proporcional que eu aplicasse a possibilidade de considerar que o artigo 28, sujeito condenado pelo 28, serviria aqui por crime do 28 como base para que ele seja considerado reincidente no novo crime? Não. Não é interessante. E foi aí que se decidiu. Decidiu o seguinte, olha, se as sanções do 28 são menos graves que da contravenção, e se contravenção sequer tem a possibilidade de ser considerada como base, né, como base para reincidência num crime posterior, não se mostra nada proporcional considerar que o artigo 28 da Lei de Drogas gera reincidência se a contravenção penal nem tem esse efeito negativo quando se pratica um crime posterior. Perceber a sacada? Então, a diferença aqui é entender que, olha, 28 continua como crime? Continua. Mas é um crime que é menos grave em tese do que as próprias contravenções. Então, é um crime que não tem força para ser considerado como reincidência de um outro crime que vier a ser praticado posteriormente. Beleza? E a gente avança para lembrar o próximo ponto. Gente, a apreensão de petrechos para traficância, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode afastar a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4. Isso é interessantíssimo. Olha só. Nesse caso, quando se analisou o caso concreto aqui, perceberam que foram apreendidos petrechos para traficantes. O que foram esses petrechos? Balanço de precisão, colher, peneira, todos os resquícios com resquício de cocaína, 66 frasconetes, ou seja, o cara foi preso com vários petrechos e ele queria se valer do 33 para focar sobre o argumento seguinte: eu sou primário, eu não me dedico à atividade criminosa, eu não integro organização criminosa, então eu poderia ter uma diminuição de pena que pode chegar a 2/3. Aí o que o STJ falou? Aqui não. Isso foi julgado até agora, de outubro de 2022. Falou que não. Sabe por quê? Porque, dependendo das circunstâncias do caso concreto, você foi preso, no seu caso aí, com vários petrechos que indicam que você se dedica à atividade criminosa. Lembra que eu falei com vocês que a quinta turma do STJ ela tem a mão mais pesada? Pois é. Possivelmente uma decisão dessa na sexta turma não iria por esse viés aqui. Portanto, ele entendeu o seguinte, olha, em tese, nesse caso concreto seu, esses petrechos indicam que você se dedica a atividades criminosas. Razão porque eu não vou deixar que incida o tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º. Julgado interessante, isso aqui é importante para o estudo. Fechamos aí? Vamos para o ponto 6? É possível que o Poder Judiciário conceda autorização para que a pessoa faça o cultivo de maconha com objetivos medicinais? Gente, vamos lá, tem uma substância que inclusive é vendida no exterior, que é chamada de canabidiol. E ela realmente acalma pessoas com epilepsia, pessoas que têm alguns problemas específicos de saúde. E como é um remédio que é mais caro, muitas pessoas falam assim, poxa, eu vou importar sementes, eu vou plantar isso aqui em casa e eu vou tentar, eu mesmo faço esse óleo. E aí, o que o Poder Judiciário estava na época, começou a falar, não é possível, a Anvisa que tem que autorizar, entraram várias polêmicas. E a quinta turma do STJ, que eu já falei que ela tem uma mãozinha mais pesada, até agora, gente, até novembro de 2022, se posicionava sempre no sentido, olha, é incabível, salvo conduto para cultivo de cannabis sativa, tá, gente? Maconha. Visando a extração do óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para controle de epilepsia, posto que a autorização fica a cargo da análise do caso concreto por parte de quem? Por parte da Anvisa. Esse foi o posicionamento da quinta turma da STJ. Só que foi até novembro de 2022. Então isso aqui, potencial de cair agora, no início do ano, é gigante. Porque a sexta turma já falava, não, pode sim. Pode ser, ela já tinha dado decisões nesse sentido. Só que a quinta turma estava segurando, falou, não, pode não, quem tem que resolver isso é a Anvisa. E aí, gente, o que a quinta turma fez agora? Recente agora, 21/11/2022, o julgado. Condutas de plantar maconhas para fins de medicinais e de importar sementes para plantio revela que há atipicidade material da conduta.
Porque isso aí não preenche o que eles falam, a tipicidade material. Motivo pelo qual se faz possível a expedição de salvo-conduto, desde que comprovada a necessidade médica do tratamento. Já a sexta turma já se manifestava nesse sentido aqui, ó, decisões de 2022, desde junho. Falava o seguinte, a sexta turma: é possível a concessão de salvo-conduto para permitir que pessoas com prescrição médica para o uso do canabidiol cultivem plantas de maconha e dela façam a extração do óleo. O que vai acontecer possivelmente? A terceira sessão deverá, que reúne a quinta e a sexta turma, deve se posicionar consolidando esse entendimento. Beleza? Então não se esqueça dessa decisão, inclusive a mais recente delas aí. É bom lembrar que o STF e o STJ tem posicionamento segundo o qual a importação de pequenas de quantidade de semente de maconha não é crime. Aí olha uma decisão do STF. A matéria-prima e o insumo devem ter condições e qualidades químicas para, mediante transformação ou adição, produzir a droga, o que não é o caso, uma vez que sementes não possuem substância psicoativa. E esclarecedor essa decisão do STF de baixo, que fala assim, olha, e aí foi uma manifestação dos ministros. Entendo que os fatos descritos na denúncia são atípicos, pois, diferentemente do argumento da Procuradoria, a semente da planta Cannabis sativa lineu não é matéria-prima para droga. Matéria-prima para droga é a própria planta, não a sua semente. Pois seria necessário o cultivo dessa última para se obter a droga com o imprescindível princípio ativo que a caracteriza. Como dito, a semente de maconha não possui as condições e qualidades químicas necessárias para, mediante transformação ou adição, produzir o entorpecente proibido. Não se obtém a maconha da semente, mas tão somente da planta que pode resultar da semente. Essa foi a decisão do STF. Fechamos? Vamos para o próximo ponto? Gente, próximo aí. É possível utilizar a quantidade e natureza da droga apreendida para modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º? Olha só. No artigo 33, parágrafo 4º, eu vou ter a possibilidade de diminuir a pena do sujeito. Mas qual que é o parâmetro que eu tenho para diminuir a pena desse sujeito, né? É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida para a fixação da pena base, quanto a modulação tanto para a fixação da pena base, quanto para a modulação da causa de diminuição de pena. Mas eu não posso incidir aos dois ao mesmo tempo. Vamos lembrar, gente, que tudo parte do artigo 68 do Código Penal, que fala do critério tripartite para aplicação de uma pena. A gente fala de dosimetria da pena, dosar a pena, aplicar a pena. Portanto, quando eu vou falar de fixação da pena, o primeiro critério, como a gente já falou agora mesmo, é a fixação da pena base, circunstâncias judiciais. Segundo critério, circunstâncias atenuantes e agravantes. O terceiro, causa de diminuição e causa de aumento de pena. É nesse sentido que ou se aplica que são circunstâncias de fixação da pena base, para incidir sobre o sujeito, ou se aplica o outro, para incidir sobre a causa de diminuição de pena, o parâmetro de diminuição de pena. Portanto, eu só posso falar que eu vou modular o artigo 33, parágrafo 4º, dentro do parâmetro da diminuição de pena, se eu não utilizei esse argumento de quantidade e natureza da droga quando eu fui fixar a minha pena base. No artigo, lá do próprio... Começa pelo Código Penal, artigo 59, mas também tem dispositivo específico na lei de drogas. Então eu uso um ou eu uso outro, que não dá para usar são os dois, porque senão vai dar bis in idem. Então, o tema 712 do STJ, ele nos conta o seguinte, olha, as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem. Esse tema 712 foi do STF, não do STJ. Tá? A lei de drogas, no artigo 42, ela fala o seguinte, o juiz na fixação da pena, ele vai considerar com preponderância, sobre o previsto no artigo 59, a natureza e a quantidade da substância do produto. Aí vem também personalidade e conduta social, mas a gente está trabalhando aqui agora natureza e quantidade. Eu vou considerar isso na fixação da pena base? Vou.
Só que vejam só, será que eu também posso considerar para que essa minha causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3 ela seja ainda menor? Ao invés de eu falar assim, o cara vai ter 2/3 de diminuição de pena, ele fala, não, vai ter 1/6 só. Porque eu estou justificando que, em razão da natureza e quantidade da droga, por mais que ele tenha direito à diminuição de pena, porque ele é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra a organização criminosa, ainda que seja isso, a natureza e a quantidade da droga são substanciais. E em decorrência disso, ele vai ter o tráfico privilegiado dele, mas não vai ter a diminuição de 2/3. E sim, vai ter a diminuição de 1/6, por exemplo. Mas para que ele faça isso, o juiz não pode ter considerado essa circunstância lá na pena base. Lá no artigo 59. No critério tripartite, ele não pode ser considerado no primeiro critério. Para ele poder fazer isso, ele tem que considerar no terceiro critério. Fechou? Então o juiz deve escolher. Ou utiliza essa circunstância para aumentar a pena base, ou considera para valorar na terceira fase a causa de diminuição de pena. Se o mesmo fato for utilizado nas duas fases, aí sim vão ter bis in idem. Fechou? Próximo ponto. Item 8. O fato de o flagrante do delito de tráfico de drogas ter ocorrido em comunidade apontada como local dominado por facção criminosa, por si só, não permite presumir que os réus eram associados de forma estável e permanente à referida facção, sob pena de validar a adoção de uma seleção criminalizante norteada pelo cenário espacial e de se inverter o ônus probatório, atribuindo prova diabólica de fato negativo à defesa. O que quis dizer isso aqui, gente? O cara foi pego em uma determinada comunidade que é dominada pela facção criminosa. Será que isso, só isso, é suficiente para falar que esses réus faziam parte de uma associação criminosa de forma estável e permanente? Não. Porque se eu já determino isso sem fundamentar, sem fazer a conexão entre eles de uma investigação bem feita e de uma denúncia bem feita, lastreada em provas, eu estou colocando essas pessoas presumidamente dentro de uma facção, e às vezes ela não existe. Foi isso que trouxe a decisão. Portanto, eu não posso já de uma vez falar que havia uma estabilidade permanente desses réus para considerar que houve uma associação para o tráfico, sendo que eu não consegui provar expressamente que isso aconteceu. Portanto, nessa conjuntura, colocando aqui, considerando a jurisprudência do STJ sobre o tema, conclui-se que foi demonstrar tão somente a configuração do quê? Do tráfico de drogas e não da associação para o tráfico. Por quê? Porque não posso falar que por si só a facção criminosa que existe naquele conglomerado, ela abrangia também esses outros sujeitos que foram pegos. Porque para dar associação criminosa, gente, essa associação tem que ser de forma estável e permanente. Se eu, como acusação, como investigação, não conseguir comprovar isso aí, o sujeito não pode responder por esse crime. Portanto, ficaria talvez tão somente no tráfico de drogas. Mostra-se indevida, portanto, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, no qual o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com a demonstração concreta da estabilidade e permanência da associação criminosa. Tudo bem? E a gente avança, lembrando que a lei de drogas vai nos contar que no artigo 35 nós temos a associação para o tráfico, então o sujeito responderia pelo tráfico de drogas pena de 5 a 15 e responderia em tese pela associação para o tráfico, que é a associação de duas ou mais pessoas para praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes do 33, caput, parágrafo 1º e 34. Só que não vai ingressar nisso aqui se não tiver estabilidade e permanência. E não pode ser presumido, tem que ser provado. Fechou? Próximo ponto que a gente vai trabalhar que é o seguinte, olha, as alterações promovidas pelo pacote anticrime, lei, né, que é a Lei 13.964 de 2019, apenas afastam o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado, do 33, parágrafo 4º, nada diz ponto sobre os demais dispositivos da lei de drogas. Ou seja, só não é crime hediondo ou equiparado esse aqui que está expressamente no artigo 112, parágrafo 5º, lá da lei de execução penal. Nem está na lei de drogas, inclusive. Deveria ter colocado na lei de drogas, mas não colocaram. Que ele é uma circunstância que afasta o caráter hediondo do crime. É só esse, e não os outros, né? Então, a equiparação do crime hediondo, ele provém da própria Constituição Federal,
que lá no artigo 5º, inciso 43, nos traz isso expressamente com essa necessidade de maior reprovação para alguns tipos de condutas. Então, o que houve pelo pacote anticrime foi materializar o que a jurisprudência já falava. Olha, tráfico privilegiado não é crime hediondo. Só isso. Mas é só o tráfico privilegiado que não é crime hediondo. Com isso, nos diz que, de acordo com a Constituição Federal, só para relembrar, é considerado inafiançável e insuscetível de graça e anistia o quê? Os 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo, e os crimes hediondos, respondendo por eles os mandantes, executores e quem puder evitá-los se omitirem. Só relembrando aqui o artigo 112, parágrafo 5º, que trabalhou expressamente agora em lei a ausência de hediondez do crime de tráfico de drogas, né? E também vamos lembrar que o 33, parágrafo 4º, fala novamente dessa redução de pena de 1/6 a 2/3 para o traficante privilegiado. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo ponto? Nosso próximo nos dizer o seguinte, gente. Não se deve designar a audiência de que trata o artigo 16 da Lei Maria da Penha se a mulher manifesta interesse de desistir da representação somente após o recebimento da denúncia. Cuidado com esse tema. Por quê? Gente, a Lei Maria da Penha, ela não fala em momento nenhum que todos os crimes passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Existem crimes que são de ação penal pública condicionada à representação e que a mulher, mesmo sendo vítima de violência doméstica e familiar, ela deve representar contra o sujeito. Porque, a não ser que o crime seja de ação penal pública incondicionada, o Estado já deve tomar por si só as medidas necessárias. Mas se a ação penal é pública condicionada à representação, não. A exceção fica a cargo da lesão corporal, mas é por outros motivos. A lesão corporal, ela primeiro que agora tem uma lesão corporal específica do parágrafo 14, e que vai, até pela própria pena, vai impedir a incidência de algumas coisas aí. Mas a lesão corporal de natureza leve, ela passou a ser ação penal pública condicionada à representação, não foi pelo Código Penal, mas foi pelo dispositivo do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que é a lei que trata dos juizados especiais cíveis e criminais a partir do artigo 60. E como a Lei Maria da Penha não permite a aplicação da Lei 9.099 de 95, por uma disposição expressa do artigo 41 da Lei Maria da Penha, então se ela não permite isso, qual que é a consequência que eu tenho? É que eu não posso aplicar a Lei 9.099 para ela. Então, se eu não posso aplicar a 9.099, qualquer tipo de lesão, ainda que seja leve, ela vai ser de ação penal pública incondicionada. Agora, um crime de ameaça, por exemplo. Ameaça, gente, artigo 147 do Código Penal, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E a mulher foi lá e representou contra o cara. Mas ela quer retirar essa representação. De acordo com a Lei Maria da Penha, para que a mulher retire essa representação, ela vai ser designada para uma audiência específica para este fim, em que ela fala na frente do promotor e do juiz: eu realmente quero desistir disso tudo. Eu estou deixando minha representação de lado. Porém, pessoal, essa mulher só pode fazê-lo até o recebimento da denúncia. Se já houve o recebimento da denúncia, o Ministério Público ofereceu a denúncia, e a denúncia foi recebida pelo juízo, a consequência disso é que essa mulher já não pode mais se retratar. Ela não pode mais voltar atrás sobre a sua representação. Porque a condição de procedibilidade, que é exatamente a representação, ela já foi efetivamente recebida. Razão porque o julgamento vai acontecer. Não adianta ter mais essa audiência. Então não se tem que designar essa audiência do artigo 16 se esta mulher já manifestou seu interesse de desistir da representação depois que houve o recebimento da denúncia. Já era, filho, já era. Agora vai ter julgamento. Agora o cara vai ser efetivamente absolvido ou condenado. Foi esse julgado da 5ª turma de junho de 2022. Tá? Lembrando que o artigo 16 da Lei Maria da Penha vai nos dizer que nessas ações penais públicas condicionadas à representação, só será admitida renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia. Se foi depois, não faz sentido nem designar audiência, porque já era. Tá? Se a manifestação for somente após o recebimento, não se deve designar essa audiência porque ela acabou perdendo o seu próprio objeto. Tudo bem?
Próximo ponto, lei de lavagem de dinheiro. Ela não cai, não. Essa aqui despenca nos concursos, né? Na autolavagem, não ocorre a consunção, princípio da consunção, princípio da absorção, entre o crime de corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Não necessariamente vai acontecer isso. Veja bem, o sujeito foi lá e recebeu um dinheiro a título de corrupção. E o que ele faz? Logo após ele receber esse dinheiro, ao invés de ele usar deliberadamente esse dinheiro, ele buscou dar ares de legalidade desse dinheiro, lavando esse valor. O advogado falou o seguinte, falou, não, ele praticou corrupção passiva, tudo bem, corrupção passiva, ele recebeu essa vantagem, ele recebeu essa vantagem devida como funcionário público. Porém, ele recebeu, mas ele lavou, e lavou é tipo uma consequência. Isso que o advogado argumentou. Mas o STJ, a Corte Especial dele falou, não, de jeito nenhum. Na autolavagem, não acontece a consunção, a absorção de um crime pelo outro. Ele praticou foi os dois. Porque ele poderia ter recebido esse dinheiro e gastado. O que ele fez? Ele recebeu esse dinheiro, vamos supor, pegou 500 mil reais de propina e usou para poder montar um lava-jato em nome de uma outra pessoa, montar um comércio em nome de uma outra pessoa, ou ocultar esse dinheiro com aparência lícita dentro de suas próprias contas bancárias, através de depósitos palatinos. Pois é, quando ele praticou essa outra conduta de forma dissimulada, aí, ele praticou lavagem de dinheiro. Então não aconteceu essa consunção entre um crime e outro. Ele vai responder por corrupção passiva e também pela lavagem de dinheiro. Tá certo? Agora vamos lembrar que lavagem de dinheiro necessariamente depende de um crime anterior. Por isso que na denúncia o Ministério Público tem que apresentar, olha, esse crime anterior está sendo investigado, está sendo tratado, está sendo denunciado, que ele gerou, consequentemente, essa lavagem de dinheiro. Hoje nós estamos numa fase da lei de lavagem de dinheiro na qual qualquer infração penal anterior é suficiente para dar lavagem de dinheiro, inclusive contravenção penal, porque fala infração penal. Antigamente foi só tráfico. Depois tinha uma lista de crimes. Agora, qualquer infração penal anterior, crimes ou contravenções penais, podem ensejar a ideia de se responder por lavagem de dinheiro. Beleza? Vamos lá. A autolavagem, que merece uma reprimenda estatal, na medida em qual toda infração penal antecedente, já com a posse do proveito, poderia simplesmente utilizar-se dos bens e valores à sua disposição. Mas o que ele faz? Ele reinicia a prática de uma série de condutas típicas a imprimir a aparência de licitude do recurso obtido com a prática da infração penal. Por isso, lavagem de dinheiro da Lei 9613 de 98 vai incidir também, junto com a corrupção, o sujeito responde pelos dois crimes. Nessa forma, se confirmado a partir do devido processo legal que o indivíduo deu ares de legalidade ao dinheiro indevidamente recebido, estará configurado o crime também de lavagem de capitais, julgado deste ano 2022, né? Vamos lembrar que a Lei 9613 de 98 trata da lavagem de dinheiro, que já falamos das infrações penais antecedentes, e o tipo penal essencial que vai falar de ocultar, tem figuras equiparadas, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal, reclusão de 3 a 10 anos. Vamos lembrar que a autolavagem consiste na prática de atos de lavagem de dinheiro cometido pelo próprio autor da infração penal antecedente. Ele foi o corrupto passivo anteriormente, agora lavou o próprio dinheiro. Consunção? Não, de acordo com o STJ. Não há bis in idem, portanto. Porém, o agente deve praticar atos autônomos destinados a ocultar ou dissimular a origem ilícita do que recebeu. Tá? Só lembrando que a corrupção passiva está no artigo 317 do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração praticados por quem é funcionário público. Definição de funcionário público está no 327 do Código Penal. Tá bom? Próximo ponto que nós vamos trabalhar aqui é a jurisprudência em teses, na verdade, que está coligada ao tema que a gente acabou de trabalhar, da lei de lavagem de dinheiro. Vai falar, olha, embora... Gente, só um parênteses aqui. Não deixem de ler jurisprudência em tese, está despencando em concurso, porque trata também dos julgados da STJ e STF, mas é a consolidação dos julgados. Jurisprudência em tese, é só você digitar no Google, jurisprudência em tese, STJ, vai cair já a lista, só você abrir lá quais que são, quais são as últimas, quais são as mais relevantes, e você dá uma estudada sobre elas aí, tá? Vamos lá. Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência da infração penal antecedente,
é possível o quê? A autolavagem. Isto é, a imputação simultânea ao mesmo réu da infração antecedente e do crime de lavagem, desde que demonstrados o quê? Atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização da primeira infração penal, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção. O STF já também tem julgado nesse sentido. Jurisprudência em tese é do STJ, tá, gente? A consunção constitui critério de resolução de conflito aparente de normas penais incidentes em casos em que a norma consuntiva contemple ou esgote o desvalor da consumida, em hipóteses de coapenamento de condutas. Assim, eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto da vantagem indevida no campo da corrupção passiva e a implementação de atos autônomos de ocultação, ou seja, ele praticou corrupção passiva, mas também atos de lavagem de dinheiro, ou seja, ocultação, dissimulação ou integração, tem 3 momentos da lavagem de dinheiro aqui, não precisa ser os 3, basta ser somente um deles, não autoriza o reconhecimento de crime único se atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. Uma aula, né? Isso aqui é uma aula, não precisava nem... Isso aqui é autoexplicável, inclusive. Fechou, gente? Fechou com a lei de lavagem de dinheiro? Vamos avançar que a gente tem que terminar dentro do tempo. Dentro do tempo, possível. Vamos lá, próximo ponto. Importante vocês lembrarem que não é necessário que a pessoa que praticou a lavagem tenha sido a mesma que cometeu a infração antecedente. Se for a mesma, nós vamos ter a autolavagem. Mas não é necessário que seja a mesma. É desnecessário que o autor do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito... É desnecessário. Tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para a sua ocultação ou dissimulação. Fechadíssimo? Avancemos no tema? Mais um tema para vocês aí, ó. É constitucional o artigo 83 da Lei 8.430 de 96. Eu trouxe isso aqui, gente, porque trabalha com outros crimes aí importantes que a gente tem que saber, principalmente os crimes da 8.137, que é crimes contra a ordem tributária. Mas por quê? Porque a Lei 9.430, ela vai nos dizer sobre a representação, o artigo 83, representação fiscal para fins penais, relativa a quais crimes? Apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, tá? Tá lá no artigo 168A e 337A do Código Penal. Vai falar o seguinte, que essa representação fiscais para fins penais desses crimes será encaminhado ao Ministério Público depois de proferida a decisão final. Ou seja, eu preciso fazer a constituição definitiva do crédito tributário para que efetivamente eu possa encaminhar essa representação fiscais para fins penais relativa aos 2 crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. E aí, o que aconteceu nessa circunstância? Que o STF considerou que esse dispositivo ele é constitucional. A Procuradoria queria falar o seguinte, não, é como se fosse assim, isso aqui é crime informal. Então, a gente não precisaria dessa representação fiscal para fins penais. E precisa sim. O STF falou, precisa. Tem que exaurir essa via. Tá? E aí, o artigo 83, ele nos conta assim, ó, a representação fiscal para fins penais desses crimes que a gente acabou de falar, que é a apropriação indébita previdenciária, a sonegação previdenciária e também os crimes previstos no artigo 1º e 2º da Lei 8.137, será encaminhado ao Ministério Público depois de proferida decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário. E aí é que vem o segredinho. O término do procedimento administrativo fiscal é indispensável para que o Ministério Público ofereça denúncia contra os agentes pela prática de crimes listados desde que sejam crimes, é indispensável desde que sejam crimes materiais. Porque se for crimes formais, não. Qual é a consequência que eu chego? Para os crimes tributários materiais, é indispensável esse procedimento administrativo fiscal e a observância do dispositivo legal. E quais são esses crimes materiais? Gente, incisos 1 a 4 do artigo 1º da 8.137, o crime de apropriação indébita previdenciária, porque é crime tributário material, e o crime de sonegação previdenciária, que também é crime tributário material.
Porém, não preciso, é dispensável esse procedimento administrativo fiscal se forem crimes tributários formais, ou seja, se for do artigo 1º, inciso 4 da 8137, e se for artigo 2º da 8137, que também são crimes formais. Então, eu preciso desse procedimento administrativo fiscal para esses delitos aqui, ó, de cima. E eu não preciso do procedimento administrativo fiscal para os crimes formais tributários. Fechou essa parada? Então, entendam isso aqui que é de suma relevância. Vamos lembrar que a súmula vinculante número 24 fala que não se tipifica crime material contra a ordem tributária. Lembramos do crime material? O artigo 1º, dos incisos 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do crédito tributário. Mas se for crime formal, pode ingressar com procedimento. Tá certo? E é importante lembrar que essa súmula 24 tem aplicação a fatos ocorridos, inclusive anteriores à sua edição. Sabe por quê? Porque a súmula vinculante 24 ela foi uma consolidação dos entendimentos que eram adotados pelo STJ e pelo próprio STF. Em suma, vocês lembrarem disso aqui. Ó. Eu vou precisar do procedimento administrativo fiscal terminar se for crime tributário material. Isso, inclusive, referendo à súmula vinculante número 24. Eu não preciso terminar o procedimento administrativo fiscal se for crime formal tributário, que são esses que estão aqui embaixo. Tudo bem? Podemos avançar? Sonegação fiscal, artigo 2º da Lei 8.137, dolo genérico, insuficiência, necessidade de demonstração de contumácia e do dolo de apropriação. Assunto muito relevante aqui e que vocês têm que ficar bem esperto com eles. Vejam só. A sonegação fiscal, lá da 8.137, trabalhamos alguns pontos dela aqui agora, para que configure esse artigo 2º 2 aqui, dessa lei, o dolo de não recolher o tributo, ele não pode ser um dolo genérico. Ah, deixei de pagar. É dolo. Deixei de pagar porque eu quero fraudar mesmo o fisco. É um dolo específico. Beleza? Então, o dolo de não recolher o tributo de maneira genérica não é suficiente para preencher o tipo subjetivo do crime de sonegação fiscal. Ou seja, essa questão que foi pacificada pela terceira sessão, que reúne, portanto, a quinta e sexta turma, falava o seguinte, olha, para configurar o delito em apreço, o fato do agente registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros fiscais o imposto devido não tem o condão de afastar, de elidir ou exercer alguma influência na prática do ilícito, visto que não pressupõe a clandestinidade nem a fraude. Essa conduta seria típica pelo seu aspecto formal. Isso é muito importante. A gente tem se discutido muito a questão do aspecto material do delito. Contudo, o STJ firmou o entendimento de ser necessário para a condenação a demonstração da contumácia do dolo de apropriação, ou seja, o dolo específico, circunstância não identificada na espécie. Entenderam, pessoal? Portanto, nesse sentido, o dolo de não recolher o tributo de maneira genérica não vai ser suficiente para preencher o tipo subjetivo. É necessário uma vontade de apropriação fraudulenta nos valores do fisco para materializar esse dolo específico exigido pela terceira seção da STJ. Portanto, ele conclui aqui, ó, no caso em análise, o não pagamento do tributo por 6 meses aleatórios não é circunstância suficiente para demonstrar a contumácia nem o dolo de apropriação. Não se identifica em tais condutas haver sido a sonegação um recurso usado pelo empresário para financiar a continuidade da atividade a benefício próprio, em detrimento da arrecadação tributária. Então, atentem-se para isso. Se vier uma questão falando exatamente nesse sentido, a Lei 8.137, artigo 2º, inciso 2, basta o dolo genérico? Não. De acordo com a terceira seção, eu preciso de dolo específico. Tá? Avancemos aqui. Ponto 14. Já estamos acabando, estamos avançando. Caminhando para o fim. Em decisões que autorizem a interceptação das comunicações telefônicas. Falou em interceptação telefônica, lembramos a Lei 9296 de 96. Essas decisões que autorizam interceptações, é inválida a utilização da técnica per relazione, detalhe, só é inválida, ela pode, tá? Per relazione pode, mas é inválida se não tecer nenhuma consideração
autônoma, ainda que sucintamente justificando a indispensabilidade da autorização para a inclusão ou de prorrogação de terminais em diligências de interceptação telefônica. O que o juiz fez aqui? O juiz pode utilizar uma técnica que a gente fala de fundamentação per relationem, que é utilizar o argumento tecido pelo Ministério Público, utilizar a decisão anterior como base para a próxima decisão, pode. Mas o juiz ele tem que evidenciar a circunstância do fato concreto e não somente fazer uma fundamentação per relationem para que ele possa decidir fazer a decisão posterior. Então ele tem que falar o seguinte, olha, eu estou utilizando a decisão per relationem, olha o fundamento do Ministério Público, porém, o caso concreto, ele permanece vigente em razão disso, disso, aquilo. Pode ser pouco argumento, mas ele tem que argumentar circunstâncias concretas que estão justificando a indispensabilidade da manutenção daquela medida. É isso que nos colocou essa decisão. Ou seja, posso utilizar fundamentação per relationem? Posso. Mas desde que essa fundamentação venha junto com algo concreto e atual que justifica a manutenção da medida. Não pode ser, olha o parecer do Ministério Público, a minha decisão anterior, eu estou renovando de novo. Não pode ser assim. Porque senão eu começo a fazer uma pescaria probatória, o fishing expedition. Eu vou deixar aquela interceptação rodando até a hora que acontecer um crime. Será que é esse o objetivo da lei? Não é. Não é, inclusive, proibido o fishing expedition. Então vamos lembrar que a Lei 9296, que trabalha com interceptação telefônica, telemática, captação de sinais eletromagnéticos ópticos acústicos, essa parte de captação aqui veio com o pacote anticrime em 2019. E aí a gente vai lembrar que a fundamentação da própria interceptação telefônica ela vem da parte final do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que fala dos direitos e garantias fundamentais, que fala que é possível, sim, através de uma lei que vier estabelecer para investigação criminal ou instrução processual penal, fazer interceptação telefônica, mas tem que ter critério. Então vamos lá, decisões que se utilizam de fundamentação per relaciones são válidas, como a gente acabou de falar. Elas reafirmam a fundamentação de decisões anteriores ou mesmo se utiliza de fundamentações anteriores para incorporá-las à nova decisão. Isso não implica vício de fundamentação. Admite-se, portanto, a motivação per relationem para justificar a quebra de sigilo de comunicação telefônica, está tranquilo. O que não se admite é utilizar tão somente a fundamentação per relationem sem apontar fatos novos e concretos que justifiquem aquela medida renovada. Vamos lembrar que a jurisprudência em teses, mais uma aqui de edição 117, o item 2 dela, vai falar que é admissível a utilização da técnica de fundamentação per relationem para prorrogação de interceptação telefônica quando mantidos, até mesmo aqui da jurisprudência em tese já falava, os pressupostos que autorizaram a decretação da medida originária. Nos diz, porém, a decisão do magistrado deve ser individualizada, indicando ao menos o fato concreto que justifica essa medida. Beleza? Então, quer utilizar a per relationem? Pode utilizar, mas você tem que individualizar, tem que colocar fatos concretos que mesmo com aquela fundamentação per relationem, elas têm concatenação uma com a outra. Mais um ponto aqui, gente. Também da Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica, não comete o crime do artigo 10 o advogado que grava escondido o depoimento de seu cliente prestado em procedimento investigatório criminal. PIC. Gente, poderia ser o PIC, poderia ser um inquérito policial. Lembremos que PIC, que é o procedimento investigatório criminal, é o procedimento investigatório promovido pelo Ministério Público. E ele tem como base a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa resolução foi renovada, ela foi atualizada também com a resolução número 183 do próprio CNMP. Se quiser depois dar uma consultada, 183. E aí, vai falar o seguinte, a advogada, ela gravou o depoimento, com o gravador próprio, depoimento lá, que estava sendo tomado do seu cliente. Então, será que isso violou o artigo 10 da Lei 9296? O STJ falou, não, isso não viola. Ela não cometeu crime. Porque ela poderia fazer isso aí. Em tese, o STJ até usa a palavra, que isso aí poderia ter sido meio imoral, deveria ter falado que estava gravando, alguma coisa assim. Mas a advogada vai responder por crime por causa disso? Não, imoralidade não é crime, né, gente? Vamos lá. A gravação ambiental em que os advogados participam do ato, na presença do inquirido e dos representantes do Ministério Público, inclusive se manifestando oralmente durante a sua realização, ainda que clandestina ou inadvertida, realizada por um dos interlocutores, não configura crime. Escuta ambiental, muito menos interceptação telefônica. Ela pode gravar, simples assim.
Não gostou? Agora a gente fala, gente, olha, eu falei com vocês da polêmica. Não entrem em polêmicas. Vocês estão estudando para concurso. Concurseiro não entra em polêmica. Concurseiro faz o que precisa ser feito. Fechou? Então, mas se isso é justo, não deveria gravar. O STJ já falou que pode gravar. Inclusive, na lei de interceptação telefônica, fala assim, constitui crime realizar interceptação telefônica de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial com objetivos não autorizados por lei. Tem até artigo 10A, que hoje trata especificamente da captação, né, de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Então, mas se você for observar bem, não apenas decidiu o STJ dessa forma, mas porque não tem dispositivo que fale o contrário. E quando não tem dispositivo processual que fale o contrário, a gente pode usar o próprio Código de Processo Civil como fonte. Falei Código de Processo Civil, deu até uma zica aqui agora. Né? Brincando que penal é sempre melhor que civil. Mas aí o Código de Processo Civil, ele nos salva quando ele fala aqui, ou pelo menos salvou o advogado, né, também. Que ele fala, olha, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio em meio digital analógico, desde que assegure o rápido acesso às partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. E o parágrafo 6º fala assim, olha, a gravação do parágrafo 5º pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Olha, se pode, não teve problema que ela fez. E fecha. Vamos lembrar que o artigo 8º, parágrafo 4º, da 9296, ele nos fala assim, olha, a captação ambiental feita por um dos interlocutores sem prévio conhecimento da autoridade policial ou Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integralidade da gravação. Integridade da gravação, ou seja, é crime? Não é crime. Próximo ponto. O crime tipificado no artigo 2º da Lei 8176 é permanente na modalidade de usurpação por exploração de matérias-primas pertencentes à União. Trouxe esse julgado aqui porque também vou fazer uma casadinha dele com a Lei de Crimes Ambientais, tá? Vamos lá, o que quer dizer, gente? É hipótese de crime permanente a conduta tipificada no artigo 2º da Lei 8176 de 91, na modalidade usurpação por exploração de matérias-primas pertencentes à União, enquanto verificada a prática de múltiplas condutas visando a extração de bem mineral. No caso ali, foi areia. Sem evidência de que o agente ativo intencionalmente cessou a atividade criminosa. O que aconteceu? O cara extraiu areia, por exemplo, em abril, em junho e em novembro. Ele foi pego em novembro, mas depois conseguiu provar que ele também pegou em junho e em abril. O que se entendeu pela STJ, pela 6ª turma da STJ em 2022 agora, é que a prática da conduta, o que ele praticou, essa conduta dele, é um crime permanente. A letra ficou linda aqui, né? É um crime permanente. Sendo, portanto, um crime permanente, ele foi flagrado aqui, ele responde por aqui, não por continuidade delitiva. Leiam sobre continuidade delitiva, tá, gente? Artigo 71 do Código Penal. Quer ler sobre continuidade delitiva? Quem já leu, já pega os outros anteriores. Que é concurso material, concurso formal. 69, 70 e 71, tá? Vamos lembrar, gente, que crime instantâneo é quase que imediata a prática do verbo nuclear e o próprio resultado. Esse é o crime instantâneo. Já o crime permanente, a conduta se protrai no tempo, só cessando pela vontade do autor. O que o STJ entendeu, a 6ª turma entendeu, foi que este crime do artigo 2º da 8176 de 91, que são crimes específicos, eles são crimes de natureza permanente. A conduta delitiva, portanto, se protrai no tempo. Vamos lembrar que este crime fala o seguinte, olha, constitui crime contra o patrimônio na modalidade usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. E aí vem esse julgado da 5ª turma da STJ nos dizendo que a previsão contida neste artigo 2º da 8176 tem por objeto a preservação de bens e matérias-primas que integram o patrimônio da União, de modo que a exploração, seja qual for da matéria, requer devida autorização estatal, não importando a natureza respectivo ato, mas tão somente que haja autorização para tanto. Mas este crime é de natureza, de acordo com o STJ,
permanente e não instantânea. Ó, escrevi errado aqui, né? Rolou uma mobilidade aqui, permanente. Pronto. E aí a gente avança. Vamos lembrar que os crimes ambientais estão previstos na Lei 9.605 de 98. E por que eu estou falando deles? O sujeito que incorre nesse crime aqui de trás, ó, da 8176 do artigo 2º, ele também incorre neste crime aqui em concurso formal, que é o artigo 55, que é executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com a obtida. O que a gente quer dizer com isso aqui, gente? O sujeito não incorre em bis in idem quando ele responde por este crime da 8176 e responde por este crime da 9605. São dois crimes em concurso formal porque são dois bens jurídicos distintos. Eu torço muito mais para esse crime do que pelo outro. Então vamos lembrar que, conforme esses julgados aqui, os dois crimes, tanto o segundo da 8176 quanto o quinto da 9605, eles tutelam bens jurídicos diversos. Então ele tem, este delito, que é da 9605, ele protege o meio ambiente, recursos encontrados no solo e subsolo. Enquanto o outro busca preservar bens e matérias-primas que integrem o patrimônio da União. Beleza? Então não tem conflito aqui aparente de normas. Aplica-se as duas em concurso formal de crimes. Avancemos. O princípio da intranscendência da pena também se aplica para pessoas jurídicas. Assim, se uma empresa que está respondendo a processo de crime ambiental for incorporada sem nenhum indício de fraude, haverá extinção de punibilidade. Ai, professor, isso é um absurdo. Se algum aluno falar comigo que isso é um absurdo, eu vou descer com um cajado e vou abrir a cabeça dele para falar, não discuta sobre isso nesse momento. Passe no concurso e depois a gente vai discutir. O que está acontecendo aqui? Ó? A gente tem que entender o quê? Pessoa jurídica responde por crime ambiental? Responde. Tem lastro isso aonde? Na própria Constituição Federal. Tem também previsão na Lei 9.605, que a pessoa jurídica vai responder por crime ambiental. O Brasil adota a teoria da dupla imputação? Eu preciso imputar a pessoa física para também que impute a pessoa jurídica? Não mais. Ou seja, a pessoa jurídica isoladamente pode responder por crime ambiental, sem a necessidade da pessoa física responder também pelo crime. Mas o que nos quis dizer aqui é uma coisa a mais. Sabe o princípio da intranscendência das penas? A pena não passará da pessoa do condenado? Se uma empresa incorporada pela outra, se uma empresa A ela é incorporada pela empresa B, ela passou a estar dentro dela, houve a extinção dessa empresa A. Se houve a extinção dessa empresa A, extinção de punibilidade. Se houve a extinção de punibilidade, essa pessoa jurídica que respondia por crime, que foi incorporada por outra, ela foi extinta por essa razão. E não foi por fraude, foi negócio. Essa pessoa jurídica A vai ainda continuar respondendo pelo crime? Não, porque ela morreu. Se ela morreu, há extinção de punibilidade. É esse o raciocínio que trouxe esse julgado. Então vamos lá, o princípio da intranscendência da pena, que está previsto inclusive na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 45, ele tem aplicação às pessoas jurídicas. Afinal, se o direito penal brasileiro optou por permitir a responsabilização criminal dos entes coletivos, mesmo com suas peculiaridades decorrentes da ausência de um corpo biológico, não se pode negar a aplicação dessas garantias fundamentais utilizando os mesmos argumentos, dada a peculiaridade do caso concreto. E com observação de que se a pessoa jurídica estava respondendo ao processo crime ambiental e ela foi incorporada por outra, ela se considera legalmente extinta, de acordo com a previsão legal. Portanto, se não houver nenhum indício de que houve fraude, deve-se aplicar analogicamente a extinção de punibilidade, o artigo 107.1, que fala da pessoa que morreu, que também extingue a punibilidade, a pessoa física. Vamos aplicar isso para a pessoa jurídica. Tudo bem? Ah, mas fizeram isso para o maracutaia. Gente, não é um problema meu. Eu tenho que discutir direito aqui. O STJ falou disso? Falou. Foi a terceira sessão, inclusive, que reúne a quinta e sexta turmas. Então, levem isso. Isso é uma questão, inclusive, que eu colocaria numa prova. Moderna, interessante. Vamos lá. Então, aí a gente falou, se houver aí essa fraude, aí nós podemos voltar atrás. Mas não houve fraude.
em tese, no caso. Aí o artigo 107 vai falar, extingue a punibilidade com a morte do agente. É isso que está sendo aplicado por analogia. Vamos lembrar que o artigo 5º vai falar que nenhuma pessoa passará a pena do condenado. Peraí, se uma empresa foi incorporada pela outra, essa empresa que foi incorporada, ela praticou um determinado crime, essa segunda empresa que incorporou, ela não pode absorver o crime daquela incorporou. Não pode. Princípio da intranscendência das penas. Beleza? Vamos lembrar que, de acordo com o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, vai falar que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus infratores, pessoas físicas e jurídicas, é aqui que traz a responsabilização da pessoa jurídica no direito penal brasileiro. E a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605, nos traz expressamente que a PJ, pessoa jurídica, vai ser responsabilizada também penalmente, conforme disposto em lei. E vai dizer que as responsabilidades da pessoa jurídica não excluem da pessoa física, mas não precisa da dupla imputação. Tá bom? Vamos lembrar que não adotamos mais no Brasil a teoria da dupla imputação. Ou seja, para que se puna uma pessoa jurídica, não é necessário que se puna a pessoa física. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica de crimes ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física. Professor, mas a pessoa física foi a que praticou esse crime ambiental em tese. Adotamos a teoria da dupla imputação? Não, então não me importa quem praticou. O importante é que a pessoa jurídica vai responder. Às vezes eu não consegui encontrar a pessoa física. Imagina, se eu ficar sempre dependente da pessoa física. Eu jamais conseguiria punir a pessoa jurídica. Avancemos. Transporte de arma de fogo. Isso aqui também tem potencial de cair, tá? Principalmente porque tem se falado muito sobre a pessoa que anda armada, que tem porte de arma, porque ela é colecionador, tem um porte de trânsito para levar até onde que... Colecionador, atirador. Ela quer fazer tiro esportivo, então ela tem a guia de trânsito dessa arma de fogo. Será que se ela no caminho ela foi encontrada com essa arma de fogo, mas sem a guia, e a guia ficou na casa dela. Ela tem a guia, mas ficou na casa dela e esqueceu. Será que tem condão de atrair o crime? Foi esse o julgado. Não estou tratando aqui, gente, da pessoa que foi encontrada com a guia e estava... Ela sai da casa dela, o trajeto dela até o stand de tiro, 10 quilômetros. A pessoa está em 3 cidades vizinhas. E ela foi encontrada com a arma de fogo e estava com a guia, mas a guia não fala exatamente qual que é o caminho que ela passou. Beleza? Então, nesse sentido, nós estamos tratando de outro tema aqui. O tema é, o sujeito é colecionador, ele é atirador, ele tem direito de andar com a arma dele daqui até o stand, por exemplo, da casa dele até o stand. Ele tem a guia em casa, mas ele esqueceu. Nesse sentido, o STJ falou, olha, nesse caso eu não posso entender que houve crime. Porque falou que a típica é essa conduta que se dirigiu ao clube de tiro sem portar a guia de trânsito da arma. Porque ele tinha essa guia. Não é uma pessoa que não tinha guia. Beleza? Vai falar que o acusado possui o certificado de registro para a prática de tiro esportivo, bem como a guia de tráfico para transportar até o clube de tiros. E quando o Ministério Público ofereceu denúncia, apenas por ele ter se esquecido, ou seja, olvidado, esquecido, de carregar essa guia. Beleza? Dessa forma, concluiu que a tipificação dessa conduta como crime ofende o princípio da proporcionalidade e deve ser repelida por não encontrar abrigo no moderno direito penal. Simples ausência de cumprimento de formalidade não pode fazer com que o sujeito seja considerado criminoso. Uma decisão, pode a gente esteja falando de acertado ou não acertado, mas coerente, né? Coerente. Tudo bem? Sobre jurisprudência a gente para por aqui, mas a gente vai continuar. Quero falar só de 2 normas jurídicas com você. Primeira, uma grande legislação importante desse ano de 2022, que é a lei que foi conhecida como Henri Borel, Lei 14.344 de 2022. Lá nós temos 2 tipos penais que foram criados, tá? Toda vez que vocês estiverem lendo Lei Henri Borel, se estiver no edital de vocês vão fazer uma assimilação da Lei Henri Borel com a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Henri Borel, que ela vai trabalhar com a violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, ela em vários tipos de institutos, e até mesmo a redação se assemelha bastante com a Lei Maria da Penha, que é 11.340 de 2006, que é a lei que protege a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Só que essa lei, Henri Borel, ela é específica para proteger a criança e o adolescente que é vítima dessa violência doméstica e familiar. Essa proteção vai se dar no âmbito do domicílio ou residência, vai se dar no âmbito da família,
ou qualquer relação doméstica e familiar no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Viu como é que se assemelha à Lei Maria da Penha? Trata-se de qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou patrimonial. Beleza? E a gente lembra aqui, gente, que o artigo 14 dessa lei, que eu vou trabalhar só alguns pontos que eu entendi como importantes, até porque eu já até estourei meu tempo, né? Vamos lá. Sustenta. Tá? Vamos lá. O artigo 14 vai nos colocar dessa lei Henri Borel que, verificada a ocorrência de ação ou omissão que implique ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar, com a existência de risco atual ou iminente à vida e integridade física da criança ou adolescente ou de seus familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar. Gente, uma prisão extremamente semelhante ao que tem na Lei Maria da Penha, do lar, domicílio, local de convivência com a vítima. Quem afasta o agressor? Primeira pessoa, autoridade judicial, juiz. Agora, e se o município não é sede de comarca? Se o município não é sede de comarca, o município não tem um fórum lá. Aí, mas tem um delegado de polícia. Quem que afasta esse cara? O delegado, por esponte própria, por poder, ele fala, esse cara sai da casa, dá uma ordem pro cara sair. Não tem juiz, vai o delegado. Não tem juiz. Não tem o delegado numa sede que não é de comarca. Ó, se a sede, se o mesmo juiz não estando, mas a sede é de comarca, o delegado não pode tomar essa decisão, tá? Cuidado, é a mesma coisa da Lei Maria da Penha. Mas se é uma sede que não é de comarca, o delegado pode tomar essa decisão. Agora, não tem juiz, não tem o delegado numa sede que não é de comarca, e nessa sede que não é de comarca, o delegado não está ali, não está presente. Quem que poderá tomar essa decisão? O policial. Fala qualquer um. Tá? Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Tá bom? Não se esqueça dessa previsão semelhante na Lei Maria da Penha. Gente, nessa lei Henri Borel também tem previsão de medidas protetivas de urgência, tanto para o agressor quanto para a vítima. Lembrando que no caso da lei Henri Borel, o prazo para a tomada de decisões dessas medidas protetivas de urgência, que o juiz toma essas decisões, o prazo é de 24 horas, tá? Existem 2 crimes previstos nessa lei Henri Borel, crimes específicos. O primeiro, que também parece com o da Lei Maria da Penha, que é descumprir decisão que defere medida protetiva de urgência, ou seja, vamos supor, o juiz foi lá e deferiu a medida protetiva de urgência de afastamento do agressor do adolescente. O cara agredia o adolescente, era o pai dele, por exemplo, mandou afastar esse agressor do adolescente do lar. E aí o pai foi lá e voltou para o lar. Ele acabou de incorrer num crime de descumprimento dessa decisão judicial. Tá? E detalhe, não depende de quem que foi que proferiu essa decisão. Se foi competência civil, se foi competência criminal, enfim. O que depende aqui é que, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial, só o juiz é quem pode ofertar a fiança. Não está falando que não cabe fiança. Está falando que é o juiz, é quem é ele o único que pode conceder fiança. Ou seja, o delegado de polícia, como se sabe, ele pode arbitrar fiança para as infrações penais afiançáveis e cuja pena não ultrapasse 4 anos. Veja que a pena aqui não é de 2 anos. Em tese, o delegado de polícia poderia arbitrar fiança, mas nesse caso específico, por disposição expressa da lei, o delegado de polícia não pode arbitrar fiança. Tem um dispositivo idêntico a esse, 24A da Lei Maria da Penha, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Que é também o delegado de polícia não pode arbitrar fiança. Por quê? Tem que recolher o cara. Aí depois o juiz vai lá, faz audiência de custódia, vê o que ele quer fazer. Tá? E o disposto desse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Próximo ponto aqui, próximo artigo, que é dessa lei Henri Borel, que é crime, são só 2, que é o crime, aqui, ó, deixar de comunicar, crime omissivo, né? Omissivo, próprio e impróprio, gente. Próprio, né? Omissivo próprio. Deixar de comunicar à autoridade a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança ou adolescente ou o abandono de incapaz. Gente, esse crime omissivo próprio aqui, vamos lembrar que a gente tem que lembrar quem que são as pessoas que têm esse dever. Qualquer pessoa tem um dever de comunicar à autoridade pública. Então foi isso que o legislador colocou para qualquer pessoa, é a proteção integral de criança e adolescente. Gente.
Então, qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente a quem? Ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncia, ao Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, da Mulher, da Família e Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Conselho Tutelar ou Autoridade Policial, os quais, por sua vez, tomarão providências cabíveis. Ou seja, esse sujeito do 26 aqui, que comete essa omissão aqui, ele vai cometer essa omissão que tem uma pena alta de 6 meses a 3 anos, se for qualquer pessoa. Fechamos aqui 2 crimes da lei, Borel, muito importantes, tá? Próximo ponto, que é a pena é aumentada de metade se essa omissão resultou em lesão corporal de natureza grave e é triplicada se gerou morte dessa criança ou adolescente. A pena é aplicada em dobro se o agente se o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo até o 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto, madrasta da vítima, tá? Também passou a ser considerada, aí é uma relevância aqui, não se esqueçam disso, essa lei Henri Borel, ela acrescentou dispositivo no Código Penal e também na Lei de Crimes Hediondos. Qual dispositivo? Que agora, ao invés de ser uma causa de aumento de pena, uma majorante, é o homicídio qualificado, aquele que é praticado contra vítima menor de 14 anos. Homicídio qualificado, a pena de 12 a 30 anos. E não deixa de ser o quê? Crime hediondo. Aplica-se a Lei 8.072 de 90. Fechou? Então agora é crime hediondo praticar crime de homicídio contra vítima menor de 14 anos de idade. Tá bom? Era majorante de 1/3 da pena. A pena do homicídio contra menor de 14 anos vai ser aumentada, olha, ainda pode ser mais aumentada ainda, de 1/3 até metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implica aumento de sua vulnerabilidade, e pode ser aumentada de 1/3, de 2/3, se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Isso está no Código Penal agora, com essa alteração que foi introduzida pela Lei Henri Borel. Outra norma que eu gostaria de trabalhar com vocês é lembrar que a Lei número 14.321 de 2022, ela acrescentou o artigo 15A na Lei 13.869 de 19. Que lei que é essa? Lei de abuso de autoridade. Então, a lei de abuso de autoridade agora ela tem um artigo a mais. Que artigo é esse? Chamado de violência institucional. A violência institucional que foi agora incluída nesse ano de 2022 com essa lei 14.321, que acrescentou o 15A dentro da lei de abuso de autoridade, conhecida como LAA, Lei de Abuso de Autoridade, ela vai falar o seguinte, olha, submeter quem? Vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência, está chamando aqui de revitimização, gente, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena de 3 meses a 1 ano. Sujeitos passivos desse crime. Quem que é o sujeito passivo, gente? Vítima de infração penal. Lembre-se, só falou vítima de infração penal. Lembre-se do termo da lei, gente. Cuidado. Infração penal o quê? Crime ou contravenção penal. Pode ser violento ou não. Agora, se for testemunha a vítima desse crime, for testemunha de crimes violentos. Ah, se foi testemunha de crimes não violentos, então não entra aqui na lei de abuso de autoridade. Se foi testemunha de contravenção penal, não entra aqui. Agora, se foi vítima de infração penal, pode ser crime ou contravenção, ou vítima de crime violento ou não violento, entra como vítima desse crime de violência institucional, que é do abuso de autoridade. Fechou? Se o agente público permitir, e continua na lei, continua no artigo 15A, se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, a pena vai ser aumentada de 2/3. Tá? Agora, para quem? Contra vítima de crimes violentos. Aqui, ó,
só para vítimas de crimes violentos. Vai ter essa causa de aumento de pena. Na verdade, as duas causas de aumento de pena vai ser só para vítima de crime violento. Não entra testemunha de crime violento, não entra vítima de contravenção, não entra vítima de crime não violento. Vocês entenderam? Sacaram que capte uma coisa, o parágrafo 1º e 2º são outros? Parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando a indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Tá? Se for vítima de crimes violentos. De novo aqui, cuidado com essa pegadinha. Perceba que, portanto, que as causas de aumento de pena referem-se somente às vítimas de crimes violentos. E se houver violação ou grave ameaça, pode estar caracterizado o crime de coação no curso do processo. Isso é interessante, gente, porque esse crime não exige violência ou grave ameaça. Mas o crime de coação no curso do processo fala usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio alheio contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa que funcione ou é chamada a intervir no processo judicial, policial, administrativo ou arbitral. A pena de reclusão de 1 a 4 anos. Pode acontecer se estiver bem enquadradinho aí na tipicidade do crime do 344. Fechou? Por fim, vamos lembrar como dica de leitura, e agora é fim de verdade mesmo, que eu queria até falar sobre a colaboração premiada, mas não é dessa vez, que a gente tem limitação de tempo, infelizmente, ou felizmente para vocês, se vocês gostaram, a gente acabou estourando um pouquinho o nosso tempo hoje. Mas vamos lembrar que a jurisprudência em tese hoje é de leitura obrigatória para quem quer passar no concurso de alta performance. E para esse ano de 2022, nós temos 5 edições de jurisprudência em tese importantes. 163, 193, 194, 195, 196 e 197, que tratam genericamente de colaboração premiada, mas está falando de delação premiada e colaboração premiada. Então, dê uma lida nessas edições aqui, vocês vão acabar fazendo necessariamente uma revisão da Lei de Organização Criminosa, que é a 12.850, 2013, vai falar da colaboração, da delação premiada da 9613, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro, vai falar da delação premiada da 159, que é do crime de extorsão. Então, assim, dá uma olhadinha nessa lei que eu acho que vai ser interessante, né, nessa jurisprudência em teses, dessas edições, pelo menos, precisa começar a ativar a leitura de jurisprudência em teses, que vai ser, acredito que seja crucial para todos aí, tá? Desejo a todos vocês aí excelentes estudos, que vocês possam estar concentrados e tenham absorvido a maior quantidade de informações que eu tentei buscar passar para vocês. Sei que o tempo é conciso, sei que eu falo rápido, mas diminua a velocidade do vídeo, porque infelizmente eu acho que eu não vou conseguir me tratar a tempo de falar devagar, e eu também não tenho tanto interesse de me tratar a tempo para falar mais devagar. Esse sou eu. Então, o que nós vamos ter que fazer, gente? Pega essas informações, anotem no papel que for relevante, abra o vadimeco, dê uma lida com paralelização, veja a jurisprudência, olhe os informativos, porque a aprovação de vocês depende muito disso. Depende muito do empenho, do desafio que vocês vão ter que passar. É desafiador. É desafiador buscar um concurso público de alta performance. Mas concurso público, como eu sempre falo, é para todos. Eu já tive reprovações e também tive aprovações. Então, por isso que a gente tenta passar o máximo que pode para vocês, porque faz toda a diferença aqui você ter um estudo muito bem direcionado. E nós aqui, do Dedicação Delta, estaremos presentes para que a gente possa, com a nossa metodologia, que tem aprovado centenas, se não milhares de pessoas que almejam tantos cargos públicos de natureza policial por aí, que vocês estejam também dentro das nossas fileiras, tá bom? A gente se vê, excelentes estudos para vocês, a gente se encontra possivelmente nos próximos vídeos por aí. Um abraço a todos, gente, até mais.